Olá, sejam bem-vindos a mais um dos nossos vídeos de casos reais de avarias técnicas. Hoje não temos propriamente aqui a viatura, temos aqui algo em bancada e já vamos explicar o porquê. Isso só para contextualizar um bocadinho, foi uma avaria que nós apanhámos em situação real. Entretanto, o carro já foi à sua vida, já despachámos o carro, mas ficámos com toda a documentação para nós fazermos aqui mais um vídeo e ilustrar, no fundo, os passos de diagnóstico que nós andámos aqui a fazer e complementar aqui um bocadinho também, porque foi uma situação interessante. Sim. A questão do balanceamento das baterias, com a atualização de software à mistura, foi interessante aqui nesse aspecto. O facto de não termos a viatura não limita em nada aqui a criação deste conteúdo, porque basicamente são parâmetros e parâmetros nós... parâmetros o trabalho que foi feito também foi sempre fora da viatura. Da viatura, por isso não iria aqui acrescentar muito mais ao vídeo. Mas Artur, pegando aí concretamente na apresentação e passando aí à explicação daquilo que aconteceu com este Porsche Panamera. Sim, na realidade era um Porsche Panamera, na geração 970, e o carro chegou até nós com a impossibilidade de dar o arranque, ou seja, no visor o que surgia era uma avaria no sistema de alta tensão, no sistema de alta voltagem, o que impedia o arranque do carro. Obviamente não era possível nem tão pouco conduzir o carro em modo de combustão ou modo elétrico. Claro que para efeito de cliente, o que trouxe o carro até à oficina foi justamente o aparecimento dessa mensagem, assim como a anomalia, uma avaria, uma falha geral no sistema de alta tensão. Claro que estas luzes por vezes assustam muito os clientes e obviamente já sabemos que aqui avarias na parte elétrica ou alta tensão normalmente estão sempre associadas aqui a reparações de custos elevados. E aqui poderia ser o caso, obviamente teve o seu custo, mas também poderia ter esse custo ser extremamente mais elevado se fosse necessário fazer a substituição da bateria, que no caso não foi. Pese embora, ao fazer a leitura de erros, havia aqui alguns erros que reportavam de facto a uma carga muito baixa, uma carga bastante reduzida da bateria de alta tensão, como se a bateria não estivesse a ser carregada. Numa primeira abordagem, também se tentou, de alguma forma, fazer a carga da bateria pela via que o carro tem disponível, ou seja, sendo um carro plug-in, fazer a carga da bateria pelo carro. No entanto, esse procedimento também não era possível fazer a carga do carro, uma vez que o estado de carga da bateria era tão baixo que a própria BMS, para se proteger, não armava. Creio que, não sei se aparece aí na memória de erros, mas inclusivamente tínhamos erros a relatar para os próprios relés internos dentro da bateria que não eram comutados. Se esses relés não são comutados, não vai ser fechado os circuitos e não é possível então pôr energia para dentro da bateria ou retirar energia para dentro da bateria. Uma vez que foi atingida aqui aquilo que normalmente é chamada a tensão de corte, neste caso por descarga da bateria, como atingiu a tensão de corte, a BMS, por segurança e para não danificar as células, acaba então por cessar essa ativação dos relés. Portanto, no fundo, e aquilo que para já foi a nossa primeira abordagem foi situar-nos e focar-nos aqui o porquê de acontecer esta situação de descarga. Há alguma coisa no carro, pese embora, se o sistema estiver a funcionar corretamente, não era suposto a bateria atingir aqui um nível de descarga tal ao ponto de o carro impedir o arranque do mesmo. Portanto, foi aqui então tomada esta abordagem. Não sendo possível colocar o motor em funcionamento, o motor de combustão, ou fazer uma carga por via da tomada de carregamento, foi então necessário fazer aqui a desmontagem da bateria para fazer a própria carga da bateria externamente, recolhendo equipamentos, que também um pouco mais à frente já vamos aqui verificá-los e falar um pouco também sobre eles. Esta quantidade toda de erros que aparece aqui, que estão listados neste slide. Sim, ali em cima na bateria eram 30, pelo menos 30 e qualquer coisa erros, mas claro que sim, nós focámos aqui naqueles que estavam ativos, portanto, e consultando uma vez mais o freeze frame dos erros, focámos aqui nos erros que aconteceram em última data, ou seja, os últimos erros a ocorrer, o que na prática também veio aqui confrontar que, de facto, estes dois erros eram, no limite, os que foram os últimos a aparecer e que, de facto, confirmaram a condição em que o carro se encontrava. Portanto, a bateria atingiu o seu valor limite de descarga e a BMS, por segurança, desativou o sistema de alta tensão. Sim, até porque nestas situações nós temos que fazer aqui um filtro, digamos assim, tendo uma série de avarias e muitas delas ativas neste momento, perceber o que é que pode estar na origem de todas as outras, porque lá está, as outras acabam por ser consequência. Nada invalida que alguns dos erros também apareçam ali, de aparelhos de comando da bateria, situações da airbox, o que for. Eventualmente, só após a correção desta primeira avaria, da descarga da bateria, é que depois, no futuro, conseguiríamos então perceber
o porquê disto ter acontecido. Eventualmente podíamos ter aqui uma situação de uma falha do próprio inversor, uma falha do carregador, algo que condicionou e levou a que este patamar fosse atingido. Mas lá está, para conseguirmos ultrapassar, tínhamos que pegar aqui em alguma ponta, sendo o mais fácil de começar, estabelecer novamente a situação de carga à bateria e depois, a partir daí, então, fazemos os respectivos trabalhos. Até porque, através da análise de parâmetros, nós constatámos efetivamente que o erro que aqui dá, de soque muito baixo, Sim, estava efetivamente, comprovava-se efetivamente através dos parâmetros. A tensão de bateria andava na ordem dos 340 e qualquer coisa, 350 volts, que é extremamente baixa para tendo em conta veículo. a dimensão da bateria, sim, sim. Assim como também, ao ler o valor de tensão das células de cada módulo, até porque esta bateria é composta na sua totalidade por 8 módulos, cada módulo é composto por 13 células, conseguimos também aceder através da BMS e conseguir perceber que as células estavam com uma tensão relativamente baixa, algo em torno de 3,4 a 3,3 volts, qualquer coisa desse género, já não recordo também certamente, mas que era uma tensão muito, muito baixa, que tudo somado dava então o valor abaixo do esperado para este pack de bateria, que se situava perto de 400 volts. Então houve a necessidade de retirá-la da viatura? Sim, na realidade houve a necessidade de retirar a bateria da viatura, como tal e sempre cumprindo os protocolos de segurança, houve em primeiro lugar fazer a desativação do sistema de alta tensão, uma vez que vamos fazer aqui a remoção da bateria, pese embora já tínhamos confirmado que de facto não havia os relés atracados, ou seja, não havia comunicação, não havia alimentação da bateria para o exterior do veículo, mas uma vez mais, tendo aqui situações de falhas associadas e não garantindo que de facto isto é verdade e que possa eventualmente até existir aqui a situação de um relé colado, podia inclusivamente até ter levado à situação de descarga da bateria. Note-se que internamente dentro da bateria temos os nossos habitualmente 3 relés e pode acontecer, numa situação de falha, um dos relés ficar colado, soldado, vamos dizer assim, e ser esse o motivo da bateria ter feito a sua descarga. Portanto, perante esse cenário e sempre cumprindo as normas de segurança, fazer então a desativação, cumprindo o procedimento do fabricante, portanto, acedendo à ficha de desativação do sistema de alta tensão. Feito esse passo, sim, foi aqui também um pouco perceber onde é que estavam localizados os componentes e aí, por esse diagrama do carro em questão, conseguimos perceber de uma forma geral onde é que estão situados os componentes de alta tensão, sendo que a bateria estava então colocada na parte traseira, ou seja, no compartimento do porta-bagagens, em que outros carros está no piso inferior, noutros carros está ali na zona do túnel, o chamado túnel do veio de transmissão, que neste carro é ocupado justamente pelo veio de transmissão, portanto, cada carro é um carro, cada veículo tem a sua localização específica da bateria, umas mais acessíveis, outras menos acessíveis. Neste caso em específico era na parte traseira, o que levou e obrigou à desmontagem de toda a parte traseira, forras, bancos traseiros, para fazer a remoção da bateria, assim como também fazer o esvaziamento do circuito de refrigeração, pois esta bateria, o seu método de climatização é feito através de líquido refrigerante. Portanto, também houve aqui a situação da drenagem do anticongelante para fazer então a desmontagem da bateria. Desmontagem essa que na prática obrigou aqui a utilização de equipamento mais pesado, equipamento mais pesado, gruas para veículos elétricos, podemos chamar assim, portanto uma grua habitual, porque o peso da bateria estamos a falar qualquer coisa que ascendia perto de 250 kg, portanto não era viável de todo à força bruta remover a bateria. Então destacar de facto o pack da bateria, neste caso em conjunto ela vinha com a sua BMS e bloco de relés tudo integrado, ou seja, destacávamos todo o conjunto da bateria para depois então posteriormente fazer o desmembrar da bateria e acedermos então por último aos módulos para fazer a posterior carga de cada módulo isoladamente. Neste caso em específico aqui são visíveis os quatro móveis no andar superior da bateria, eles estão ali representados. Temos aquelas faixas cor laranja, mas ao centro temos aquelas faixas escuras. Cada faixa escura representa então um módulo da bateria, acompanhada de uma proteção laranja para os potenciais positivos e negativos de cada módulo. Portanto, temos ali 4 tiras pretas, 4 módulos no piso superior e outros 4 módulos no piso inferior desta bateria, o que prefaz 8 módulos a compor esta bateria de alta tensão. Avançando mais um pouco, foi necessário então aceder a cada módulo, ou seja, desfazer literalmente a bateria para fazer a remoção destes módulos para conseguirmos aceder ao potencial isolado de cada célula. Note-se que aqui temos que fazer a carga da bateria, não vamos fazê-lo pelos seus potenciais de total, ou seja, no caso em concreto, cada módulo destes irá representar uma tensão aproximadamente de 50 volts. Não é por essa via que vamos fazer a carga, portanto, nos terminais positivo e negativo do módulo, mas sim temos que fazer a carga através do potencial positivo e negativo de cada célula.
No limite, o que vamos fazer será a carga célula a célula, tal e qual como a BMS, que é essa placa que vemos aí representada no centro do módulo. A BMS tem também conhecimento destas tensões através daqueles conectores que vemos à esquerda da imagem, onde estão então uma cabelagem cor-de-rosa e uma cabelagem azul, dando os potenciais positivos e negativos, respectivamente. Então é por aí e é esse o procedimento que, ao fim e ao cabo, vamos aqui também reproduzir. Pese embora este módulo não seja desse carro, mas é um módulo igual, exatamente uma viatura igual, mas vamos aqui também reproduzir para, de certa forma, também tentarmos passar aqui um pouco o conhecimento de como é que se faz este processo, qual é a sua simplicidade e aqui algumas noções, aqui algum cuidado a ter quanto às ligações. Só deixar aqui uma nota, nós temos aqui em bancada um módulo, tal e qual como o Artur estava a dizer, não desta viatura, mas um rigorosamente igual, que foi substituído já num outro incidente idêntico que nós tínhamos aqui apanhado, mas que não foi possível, Era por uma situação de fuga. Era uma situação de fuga de corrente à própria estrutura. Nós não vamos utilizar luvas isoladas a 1000 volts, tal e qual como nós dizemos nas formações, atenção aos EPIs, utilização dos EPIs e tudo mais. E vocês agora vão nos ver aqui a fazer algumas medições diretamente no módulo sem luvas, sem esse equipamento de proteção, mas isto tem uma explicação. E a explicação é tão simples quanto isto. Nós temos aqui no módulo, conforme o Artur disse, se este módulo tiver 100% em condições, no máximo 50 volts. Até 60 volts nós podemos fazer intervenção sem esses cuidados adicionais, por assim dizer. Os cuidados que nós vamos aqui ter, é óbvio que são sempre os mesmos. Estamos a trabalhar com elementos com tensão, seja muito ou seja pouca, nada de provocar curto-circuitos, cortes, danos, pancadas e tudo mais, como é óbvio. Nós estamos aqui devidamente, ambiente controlado em bancada, e vamos utilizar as nossas mãos sem isolamento, a nossa proteção. Dizer, a nossa proteção, que chega, porque, repito, não há qualquer problema de nós fazermos o contacto com o nosso corpo neste elemento que tem 50 volts no máximo, ok? Mas, no entanto, para a remoção deste módulo da bateria, e conforme nós vimos na imagem anterior, onde estavam 4 módulos mais 4 módulos, todos em série, isto faz uma tensão de aproximadamente 400 volts. E aí sim, nós vamos ter que fazer a remoção dos respectivos módulos, até que não haja perigo para a nossa utilização na medição direta, fazer a desmontagem da bateria com equipamentos de proteção individual. Okay? Ou seja, resumidamente, a partir do momento em que vamos remover a bateria do carro, e aí não conseguimos até remover a bateria do carro, nós conseguimos fazer a desativação do sistema e garantir, através de medições de potencial zero, se de facto o sistema tem energia ou não tem energia. Não esquecendo uma vez mais que quando passamos para o interior da bateria, até desfazermos as ligações internas da bateria, estas referidas ligações em série que o José acabou de falar, até removermos essas baterias, estamos a trabalhar com aquilo que nós chamamos de um elemento vivo, ou seja, um elemento que nós, para todos os efeitos, não conseguimos lhe retirar a tensão, não conseguimos lhe reduzir a energia. Portanto, aqui sim é imprescindível o uso do equipamento de segurança, neste caso as luvas. Também é aconselhado, atendendo ao risco que o trabalho pode ter associado, alguma proteção também para a nossa face, óculos ou alguma viseira, assim como também para fazer a desativação, a desconexão dos próprios barramentos, caso existam. Aí sim é também imprescindível utilizar ferramenta isolada. Portanto, ferramenta utilizada com o revestimento para não potenciar aqui curto-circuitos que podem dar asos a queimaduras e a alguma situação mais grave. Neste momento aqui não há esse risco, pese embora, obviamente também temos que ter aqui algum cuidado, porque se eu fizer um curto-circuito nesta bateria, no limite estamos a trabalhar com 50 volts e aqui também já pode causar algumas queimaduras. Portanto, também é sempre que terem atenção e, como foi aqui referido, ambiente controlado, são situações que são para fazer com calma, não é à pressa, e ter a certeza daquilo que estamos a fazer. Antes de passarmos aqui para outro plano e fazermos as medições concretamente na bateria e mostrarmos a composição da mesma, só para explicar o que é que vai ser aqui feito, nós vamos fazer uma abordagem, uma pequena identificação, uma pequena identificação à composição deste módulo, onde é que estão as células, onde é que estão alguns componentes dos principais. Seguidamente vamos fazer a medição célula a célula da tensão, neste caso, e passando a redundância, da tensão célula a célula. Notem que esta bateria já foi balanceada anteriormente, o que significa que já vai estar próxima daquilo que nós estávamos à espera. Nós parametrizamos só ali o balanceador para carregar 1 ou 2 décimas acima daquilo que é o normal. Para conseguirmos... O intuito não é mostrar o procedimento completo, porque já agora o procedimento desta bateria levou essencialmente 4 dias, qualquer coisa em torno desse tempo. Estamos a falar que cada 12 células foram aproximadamente um dia.
Portanto, cada módulo tem 13. sim, 4, 5 dias. Como dizia o outro, era só fazerem É só as fazer contas. as contas. Portanto, torna-se aqui um processo. Portanto, isto são situações em que a carga não é feita com correntes muito elevadas, o que por si só vai prolongar aqui também o tempo desta carga. Portanto, também aqui o intuito não é fazermos uma carga completa do módulo, mas sim mostrar o procedimento, como é que se faz e quais é as ferramentas que podem ser utilizadas. Não estranhem, nós vamos utilizar aqui uma tensão de célula 3.95 volts. Não foi o que nós deixámos na bateria, nós deixámos a bateria com a tensão um bocadinho abaixo da tensão de corte, nós deixámos com 3.9 volts. Vamos só fazer nesta aqui porque esta já está muito próxima dos 3.9 e caso contrário nós não conseguimos reproduzir aqui esse cenário. Fica só a nota, depois não acharem estranho também, pá, mas estão a dar uma tensão superior à tensão de corte da bateria. Estamos num ambiente completamente controlado. Em passo normal nós não faríamos se não tivéssemos aqui a demonstrar este processo de balanceamento. E que este 3,9, 3,8, 4 volts, o que for, também convém saber aqui qual é a natureza, a química da bateria utilizada também para selecionar corretamente no aparelho de carga. Uma vez mais, eu não vou utilizar este tipo de tensões numa bateria de uma química mais antiga, uma bateria NMH, certamente que a sua tensão nominal 1,2 volts, se eu a for carregar com este equipamento, obviamente vou danificar a bateria. Portanto, ter sempre também aqui em conhecimento qual é a natureza, a química das baterias que estou a utilizar para fazer a correta seleção e assim atribuir os níveis de tensão de carga. Portanto, também terem sempre em consideração esse aspecto. Então vamos passar aqui para outro plano e vamos mostrar basicamente a bateria e aquilo que foi feito na respectiva bateria. Bom, então passando aqui para o plano da bateria, do módulo de bateria, assim é que é, o que é que nós aqui temos? Nós podemos verificar que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 células, ou seja, cada combinação ou cada fila, se quiserem, destas que aqui está, corresponde a uma célula, duas células, 3 células, 4 células e assim sucessivamente. Todas elas ligadas em série? Todas elas ligadas em série. Se repararmos, temos uma chapa, ponta de prova vermelha do multímetro aqui neste primeiro terminal, que já vamos comprovar se é positivo, se é negativo. Ponta de prova preta no lado oposto. E reparem que aqui tem um barramento que liga à célula que vem a seguir, atravessa a célula e faz a série com a célula que vem a seguir através do barramento no lado oposto. Se nós repararmos, está sempre intercalado. Uma sim, uma não, uma sim, uma não, uma sim, uma não e por aí vai. Aqui, exatamente no lado oposto, aqui tem barramento, não tem, tem barramento, não tem, tem barramento e assim sucessivamente. Na verdade, eu chamo-lhe um barramento, não é propriamente um barramento, é uma união entre as duas células. Como é que nós sabemos quais são as células positivas, quais são as células negativas? Tão simples como multímetro. Ok, eu vou chegar aqui com o multímetro e dá qualquer coisa como menos 3.85. Ora, se menos 3.85 significa que eu tenho as provas do multímetro invertidas e então aqui tenho o meu terminal positivo e aqui o meu terminal negativo e dá-me os respectivos 3.84, 3.85. E neste caso será o terminal positivo dessa célula que também será o positivo deste módulo. Okay? Ora, seguindo, daqui irei ter exatamente os mesmos 3.84, mas aqui já terei uma série de duas células. Aqui continuo a ter duas células, porque tem o barramento, a união, e aqui 3 células, 4 células, 5 células e assim sucessivamente, até que ao último terminal nós encontramos qualquer coisa como os tais 50 volts. Podemos verificar que temos internamente uma BMS e esta BMS, para além de toda a sua eletrónica de processamento de sinal, aquisição de sinal e de comunicação com a BMS exterior, aquele que nós chamamos a BMS mestra, se quiserem assim chamar, e que comunica através destas duas fichazinhas que aqui estão, recebe a informação do módulo preveniente, ou seja, do módulo que está imediatamente anterior, segue para o módulo que vai a seguir e comunica através da própria placa de circuito impresso, faz a comunicação com a sua eletrónica. No lado oposto desta BMS, e reparem aqui BMS ao módulo, não estamos a falar na BMS geral da viatura, estamos a falar da BMS do módulo, nós encontramos uma ficha com uns fios rosa e todos estes fios rosa estão ligados nos terminais positivos de cada uma das células. Os azuis, todos ligados nos terminais negativos de todas as células. Então significa que esta BMS tem a capacidade para medir
instantaneamente, célula por célula. Ou seja, a BMS, esta BMS e, por consequência, a BMS mestra, a BMS principal, consegue saber a cada momento qual é que é a tensão desta primeira célula, desta segunda célula, da terceira e assim sucessivamente, e perceber se há ou não uma falta de equalização entre as mesmas. Aquilo que nós vulgarmente chamamos o delta V da bateria. Da bateria, exatamente. Ficha preta, temos aqui um par de 2 fios, mais um par de 2 fios, que correspondem a 2 sensores de temperatura que este módulo tem incorporado. Isto para proteção e segurança quer da BMS, quer do próprio módulo e, no fundo, da bateria num todo. Ora, conforme eu estava a dizer há pouco, nós temos esta bateria já praticamente balanceada. Nós demos só aqui um toque no balanceador para conseguirmos reproduzir o teste. Se nós verificarmos, temos 384, 385, 384, 385 e assim sucessivamente. Ou seja, praticamente todas as células, e nós aqui conseguimos ver à centésima, e logicamente com o erro de medição do próprio multímetro, mas nós podemos dizer que temos esta bateria balanceada, por assim dizer. A bateria que nós recebemos do caso real da avaria que vos trouxemos aqui, andava na ordem dos 3.5, mas tínhamos um ΔV significativo entre algumas. Chegávamos a ter ΔVs no mesmo módulo de 30, 40 milivolts. Ou seja, a diferença entre a célula máxima e a célula mínima eram na casa dos 30 a 40 milivolts no módulo e depois fazer nos restantes módulos. Então, nestas situações, o que é que a gente faz? Para já aqui tínhamos 2 cenários. Tínhamos uma falta de equalização da bateria, o que significa que teríamos que equalizá-la célula a célula, e também tínhamos uma tensão extremamente baixa do conjunto provocado por cada uma das células tinha uma tensão muito baixa. E então aproveitámos a operação e fizemos um 2 em 1, no fundo. Ao equalizar o módulo, estamos também a aumentar a tensão do mesmo para aquilo que nós pretendemos, que são os tais 3.9 volts por cada célula. E, no fundo, é isso que nós vamos aqui reproduzir e mostrar-vos um bocadinho, no fundo, qual é que é esse procedimento. Não vamos fazê-lo por completo, porque isto demora mesmo muito tempo, mas, no fundo, reproduzir qual é que é aqui o objetivo do balanceamento. Vamos passar agora para as ligações. Ora bem, antes de mais, eu tenho que configurar, e o objetivo aqui agora não é propriamente explicar como é que funciona aqui o balanceador, mas eu tenho que fazer algumas configurações aqui no mesmo, nomeadamente quantas células é que eu vou equalizar e qual é que é a tensão de corte de cada uma das células. E a partir daí, aquilo que eu vou fazer é tão simples como pegar numa ponta de prova, a única ponta de prova preta que o balanceador tem, que normalmente fica aqui de um dos lados, cá está ele, e vou começar, já agora vamos mostrar aqui com mais detalhe, vou começar pela extremidade da bateria que tem o seu borne negativo. Já agora, Artur, se puderes confirmar aí que este é efetivamente o negativo. Já tínhamos visto, estava na fila azul, mas já agora, só para não haver qualquer tipo de dúvidas, temos o borne negativo do módulo, que corresponde também, logicamente, ao borne negativo desta célula. Então, eu vou começar por balancear ou por ligar o balanceador nessa extremidade. E a seguir, aquilo que eu vou fazer é uma ligação, literalmente, célula a célula. Notem que eu não estou a ligar os fios ao calhas, tá? Eu estou a ligar os fios na sequência em que eles vêm numerados. Não é muito perceptível aí na imagem, mas todos eles estão numerados e eu estou a seguir essa respectiva numeração.
Caso contrário, poderia provocar aqui um curto em alguma das células, mas também aqui o balanceador não permite fazer. No caso dele detectar algo fora do normal, ele próprio para o procedimento. Por si só já é um procedimento moroso, mas que tem que ser feito, requer a sua atenção. E que tem que ser feito com cabeça, não é? Não podemos trocar aqui 2 fios, porque também se trocarmos 2 fios o balanceador não arranca e depois ficamos a olhar para ele, mas porquê é que ele não arranca? Notem agora aqui, que depois é outra característica que, é o que é. A última célula fica de fora, ou seja, eu não vou conseguir balancear todo o módulo de uma vez, o que ainda aumenta mais o tempo deste procedimento. Eu estou a balancear 12 células, porque o meu balanceador faz 12 de uma vez só, e estou a deixar a 13ª célula aqui de parte, que irei fazer posteriormente. Então, neste caso, o que é que eu vou fazer aqui? Podemos só chegar aqui mais perto aqui do menu do balanceador, para ver se a gente consegue mostrar concretamente. Então, vindo aqui, aproximando aqui o plano aos menus do balanceador, eu vou começar por fazer um balanceamento e manutenção. Neste caso aqui, ele diz-me que o balanceamento já está completo, mas isso foi do procedimento anterior que esteve aqui a ser executado. Podemos ver através dos detalhes, onde temos aqui 12 células ligadas e temos a tensão de cada uma das células, que no fundo não foge muito daquilo que nós tivemos a medir anteriormente com o multímetro. Okay? Temos a célula 1 com 3.847 e assim sucessivamente. Neste caso aqui ele dá-me a primeira célula como completa, não vamos ligar aqui porque eu vou forçar o procedimento. Lá está, esta célula que ele diz como completo vinha do balanceamento que esteve a ser feito anteriormente. E então, com as células todas ligadas, toda a tensão está reconhecida através do balanceador, significa que aqueles fios que eu estive a ligar aqui anteriormente estão devidamente colocados e o balanceador consegue agora levá-los para aquilo que nós pretendemos como tensão de corte. Nós demos aqui uma tensão de corte de 3.95 volts para cada célula e aquilo que o balanceador vai fazer assim que eu chegar e der start ao procedimento, é agora aqui, através dos detalhes, carregar a bateria, neste caso com uma tensão com uma corrente aproximada de 1,5 A por cada célula, foi a corrente de corte máxima que eu lhe dei, e vai fazê-lo até que cada uma destas células chegue à definição que eu lhe dei de 3.95 volts. Quando o procedimento estiver executado, o aparelho reconhece que todas as células, todas as 12 células estão aproximadamente nos 3.95, mais centésima menos centésima, interrompe a carga e dá o processo como concluído. Bom, vamos deixar então aqui o módulo a balancear mais um pouco, embora não haja esta necessidade, também este é um módulo que nós temos aqui para fazer este tipo de testes, mas no fundo, também para ilustrar um bocadinho aquilo que foi feito nos 8 módulos, em cada um dos 8 módulos da bateria do Panamera que nós estamos aqui a falar desde o início deste vídeo, é um processo extremamente lento. Reparem que nós parametrizamos aqui com uma corrente máxima de carga de 1,5 A, isto para evitar que a bateria comece a atingir temperaturas que possam levar à sua degradação ou que a longo prazo levem à sua degradação. E que ainda assim o aparelho também tem a monitorização dessas temperaturas, pese embora não as utilizamos. Nós não utilizamos, bem, por acaso foi bem reparado, mas o aparelho tem por cada 2 conjuntos ou por cada módulo que esteja a fazer o balanceamento, tem 4 sondas de temperatura, que quando chega a um determinado limite que é colocado por nós, ele automaticamente interrompe o processo para evitar prática, que haja um sobreaquecimento. A supervisão do equipamento ainda é superior à que o carro faz, porque o carro faz 2 controles de temperatura nesta BMS e o equipamento consegue garantir 4 medições. Faz até 4. Eu consigo até ter um controle mais preciso e em mais pontos deste módulo do que propriamente a BMS original do carro. Bom, visto que está aqui o procedimento de balanceamento da bateria, no fundo, fazer
o respectivo balanceamento aos 8 módulos, comprovar que todas as células ficaram exatamente com a mesma tensão. Há aqui alguns cuidados adicionais que nós vamos ter, mas depois vamos também ganhando com a experiência e com a dinâmica da realização deste tipo de operações. Normalmente aquilo que nós fazemos, deixamos a bateria repousar e, aliás, isto é, como qualquer bateria, depois de ser carregada, vai estabilizar quimicamente, leva algumas horas a estabilizar quimicamente, e aquilo que nós gostamos de fazer é, paramos o balanceador, ou o balanceador acaba por parar por ele próprio, e passado umas horas nós vamos verificar, célula por célula, qual é que é o valor de tensão que ela tem nesse momento, para perceber se eventualmente não houve aqui uma corrente de fuga para a própria estrutura, a estrutura do módulo, e comprovar que efetivamente ela recebeu a energia do balanceador, mas que conseguiu absorver essa energia. Porque não raras vezes aquilo que a gente apanha, sobretudo nas baterias mais antigas, as NMHs, nós fornecemos energia ao módulo ou à célula e passado umas horas do carregador ser desligado, a tensão da célula já decresceu. É um procedimento pós-balanceamento que deve ser realizado. Portanto, no seguimento disto, e não esquecendo a condição inicial em que o carro tinha chegado, em que o carro não pegava e que de facto a sua bateria estava descarregada e desbalanceada, corrigido esta anomalia, uma vez que não foi possível fazê-lo com a bateria colocada no carro, corrigido este procedimento, agora sim há que fazer a nova remontagem da bateria no veículo. No entanto, a operação não fica completa, pois não esquecendo que esta bateria, no fundo, apesar de cada módulo ter a sua BMS, todas estas informações vão confluir na BMS mestra, a BMS principal. E os últimos dados que esta bateria teve foi porque era necessário fazer a desativação dos meus relés por questões de uma descarga muito acentuada na bateria. No limite, o que é que aconteceu? O carro precisou de fazer aqui também uma correção de software. No entanto, foi essa a causa principal e o motivo pelo qual a bateria sofreu esta descarga e este desbalanceamento, o que na prática se traduziu que após todo este processo foi então revelada a causa original por a qual esta anomalia aconteceu. E certamente se devolvêssemos o carro novamente ao cliente, isso certamente iria ocorrer a mesma condição, trazendo o carro de volta com a bateria nas mesmas condições ou possivelmente até com um dano já para a bateria. Portanto, antes de finalizar o processo, foi necessário também fazer aqui, através de codificação online, fazer uma atualização de software para a BMS da bateria, para mudar aqui alguma característica da gestão da bateria, para não permitir que a bateria fizesse esta descarga tão acentuada e o carro já não conseguisse restabelecer esta carga. E no fundo foi também aqui, o processo também foi, no fundo, a solução definitiva para o procedimento. Portanto, só remover a bateria e balanceá-la e carregá-la não iria resolver a anomalia por completo. De facto, foi a condição que trouxe o carro à oficina, mas o que estava por trás disto não foi uma anomalia da bateria, não foi do carregador, não foi de qualquer componente mecânico do carro ou elétrico, mas sim, no facto, de software. Uma falha de software. Aliás, à semelhança daquilo que acontece hoje com muita frequência em grande parte dos fabricantes, sim, não só Porsche, mas nós apanhamos isso em praticamente todas as marcas, em que cada vez mais a correção de avarias vai muito pelas próprias atualizações de software. Sim. E neste caso aqui, com recurso à própria codificação na Porsche, diretamente no servidor da Porsche, foi feita a atualização desta BMS e foi reposta a condição de normal operação desta viatura. Exatamente. Bom, com base neste incidente, com base naquilo que eram os DTCs e os parâmetros que foram analisados, e depois através aqui da nossa pesquisa de informação, diagnóstico mais ou menos avançado, conseguimos chegar aqui a uma conclusão, fazer a resolução desta anomalia, e à semelhança daquilo que nós vos temos trazido aqui, mais uma vez, o objetivo não era trazer o incidente e a solução apenas e só, era andar aqui um bocadinho à volta do problema, à volta daquilo que é o DTC, e no fundo como é que nós distanciamos aqui o diagnóstico. Peço desculpa também sobrepor a palavra, mas e falaste aí numa questão do DTC, e se voltássemos novamente a ver a listagem dos códigos que foram apresentados, tínhamos que comprovar aqui uma situação. O carro tinha uma anomalia, neste caso um problema no SOC, o SOC da bateria, o State of Charge da bateria, o estado de carga da bateria. E aqui conseguimos remediá-lo ou retroceder este processo através deste carregador e balanceador. No entanto, não confundir isto com outro parâmetro que é o SOH da bateria, e quando de facto eu tenho uma anomalia, um código de avaria que me indica para o SOH da bateria, aí não há forma de recuperar, ou seja, quimicamente essa bateria está desgastada
e obviamente aqui não vale o trabalho de remover esta bateria do carro e submetê-la a este tipo de condição, pois a química da bateria, entre aspas, está esgotada. Portanto, aí não, como a gente costuma dizer, já não há salvação. A salvação será então substituir a bateria. Portanto, não confundir depois aqui o processo para um carro que se entra na oficina com um estado de saúde da bateria, um SOH relativamente baixo. Não é este o processo que vai salvar essa bateria. Este processo é útil num estado de carga da bateria já bastante acentuado, mas não vai ser viável, não vai acrescentar nada quando a bateria está a expressão mais correta, degradada. Portanto, até porque se o fizerem, podem fazê-lo na mesma. Sim, sim. Só que vão estar a desperdiçar tempo. Porquê? Porque vocês vão fazer o balanceamento, ela vai aceitar carga, no imediato ela aceita carga, mas lá está, depois de nós darmos aquele período de repouso na química da bateria, vamos voltar a medi-la e a energia que o balanceador lhe forneceu já não está presente. Ou seja, ela não conseguiu absorver, não conseguiu reter a energia que lhe foi fornecida. E neste caso, disseste bem, há aqui uma grande diferença entre SOC, State of Charge, que foi o que trouxe este carro à oficina e cujo DTC estava lá atrás na apresentação que a gente viu, que é completamente diferente do State of Health, ou seja, o estado de saúde da bateria. E nós também, já fizemos uma videoaula dessa forma, também testar, através do equipamento, testar a condição da bateria e na altura também se comprovou que o estado de saúde da bateria era viável para despoltar todo este mecanismo. Também, se caso contrário, se tivéssemos visto que o estado de saúde da bateria também já era relativamente baixo, acompanhado de um estado de descarga, se calhar o problema não seria a descarga da bateria em si, mas a sua condição química que já não sustentava a carga e então, uma vez mais, era inviável todo este processo. Aqui não foi o caso, quimicamente a bateria estava em condições, tinha um SOH bastante aceitável, o que potenciou e originou então todo este processo. Posto isto, problema resolvido, deu mais conteúdo aí para a gente lançar para as redes sociais. Carro a trabalhar, até ver sem qualquer incidente. Vão ficando atentos aos conteúdos que a gente vai colocando, vão dando sugestões também, nós temos deixado aí o desafio para quem vê, vá dando sugestões sobre temas que gostava que a gente fosse falando aqui através do canal do YouTube. Nós estamos sempre dispostos aí a fazer testes, a fazer pesquisas e a gravar algum conteúdo que acrescente valor também ao vosso lado. Vão-nos dando ideias, porque a nossa equipa também aqui vai colocando uma ou outra, mas às tantas vão-nos acaba-se a imaginação. Acaba-se a imaginação. Tragam também alguns temas que vocês gostassem que a gente falasse aqui. Nós vamos mantendo aí este conteúdo, à semelhança do que temos feito aí nos últimos meses. Vão acompanhando. Obrigado, Artur, mais uma vez aí pelo contributo. Vão acompanhando o nosso trabalho aí através das redes sociais. Já agora, caso tenham interesse em descarregar este PDF da apresentação que nós aí temos, com os DTCs, a TSB e tudo mais, tem aí abaixo na descrição um formuláriozinho para preencherem. Só deixarem o vosso contacto e recebem automaticamente aí a apresentação. Mais uma vez, Artur, todo o pessoal, obrigado. Fiquem atentos aí aos novos conteúdos que a gente vai lançando. Até à próxima.